Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o real digital e eu percebi que várias pessoas apresentaram grande preocupação em relação a essa nova moeda digital que deve ser implementada aqui no Brasil em 2023 e 2024. Por conta disso, eu estou querendo me aprofundar nesse conteúdo para trazer mais informações para você. Nesse vídeo, a gente vai perceber quais são os principais riscos de uma moeda criada por um banco central. E segundo, a gente vai ver quais seriam as semelhanças dessa moeda, desse real brasileiro, em relação à moeda digital chinesa, conhecida como Yuan digital. Como a gente consegue ver nessa imagem, a China se tornou a primeira grande economia do mundo a ter um projeto piloto de uma moeda digital. Isso foi lá em 2020. E aí a gente consegue ver que o Banco Popular da China visa o uso generalizado dessa moeda digital chinesa, que tem como objetivo substituir o papel moeda, né? Inclusive em 2022, eles apresentam um número de usuários bastante elevado, 100 milhões de usuários individuais e bilhões de yuans digitais já transacionados. Inclusive, em 2022, a gente teve os Jogos Olímpicos de Inverno e a China criou a possibilidade dos próprios visitantes, os turistas, baixarem o aplicativo para poder utilizar a moeda digital através do app, mas não somente isso, utilizar um cartão físico para armazenar a moeda digital, que seria basicamente isso aqui, um cartão físico com uma telinha digital, onde você consegue ver o saldo de moedas digitais que você tem daquele país especificamente, no caso aqui a China, e aí quando você utiliza ele vai debitar e vai demonstrar para você o saldo remanescente nesse cartão físico. Já o app, a gente consegue ver aqui a primeira versão do aplicativo que eles adotaram como versão piloto, que foi lá em janeiro de 2022. Agora, pessoal, antes de entrar na parte do real digital para poder apresentar para você os principais riscos, que são vários, é legal a gente também compreender quais são os países que têm tentado adotar a criação de uma moeda digital controlada por um banco central. A gente vai perceber que esse interesse é global e tem um motivo por trás disso. Mas antes eu quero aproveitar a oportunidade, quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana a gente tem postado um vídeo novo com o intuito de atualizar você em relação ao mundo dos investimentos, a dinheiro, a mercado financeiro, etc. Então clica aqui embaixo e se inscreve para acompanhar o nosso canal. Aqui a gente consegue ver que existe uma demanda global de introdução às moedas digitais controladas por bancos centrais. Em rosa, a gente consegue ver os países que estão em fase de pesquisa. Na verdade, esse dado aqui não está 100% atualizado, o Brasil já está um passo adiante. Inclusive, o cronograma do real digital tem grande chance de ser antecipado. Então é provável que a gente possa ver essa moeda digital brasileira introduzida na economia antes do esperado. Agora, voltando lá para a China, por que o governo tem o interesse de popularizar cada vez mais a sua moeda digital? A gente sabe que a China cresce tanto economicamente como militarmente nos últimos anos, mas eles entendem que o calcanhar de Aquiles da China basicamente é o sistema financeiro global, que é baseado em dólar. Inclusive, os Estados Unidos recentemente imputou sanções para a China. O próprio Banco Popular Chinês tem sofrido essas sanções e, claro, eles querem se livrar disso o quanto antes. E, claro, pessoal, o objetivo também é ter o controle total do dinheiro que está na mão da população. Tanto isso é verdade que a China tem pressionado a sua população por um uso mais amplo da sua moeda digital. Existem, inclusive, aqui funcionários do governo, de acordo com essa notícia, que estão pedindo aos cidadãos que adotem a moeda digital oficial em uma tentativa de obter mais controle sobre a economia. Inclusive, em alguns casos, pelo que eu tenho estudado, eles têm oferecido uma espécie de bônus para que as pessoas possam baixar os aplicativos e utilizar a moeda digital, né? Então você baixa o aplicativo e recebe ali um valor financeiro que você poderia utilizar numa data de validade. Isso com o intuito de fazer com que essas pessoas possam ser incentivadas a adotar a moeda digital chinesa. Agora, pessoal, cá para nós, até quando que o governo chinês vai pedir e vai criar incentivos para a população chinesa adotar sua moeda digital? Será que o governo chinês em algum momento pode adotar uma obrigatoriedade dessa moeda digital? Coloca aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião. Agora vamos dar uma olhada na situação do Brasil e também vamos entender quais são os riscos da utilização de uma moeda digital criada por um banco central. Quando a gente olha o dinheiro espécie em circulação no Brasil, de 2020 para cá, houve um aumento importante. Inclusive, o Brasil foi o país que mais aumentou o dinheiro espécie em circulação em relação ao PIB, se comparado a esses demais países. Isso pode ter ocorrido, e muito provavelmente foi,
por conta do auxílio emergencial que a gente teve em 2020, que injetou dinheiro na nossa economia. Então a gente consegue ver que o Brasil ainda é um país bastante dependente de papel moeda girando na nossa economia, porém tivemos a primeira queda de dinheiro circulando na economia desde o Plano Real. É claro que essa queda pode ter ocorrido pelo fato de ter sido injetado dinheiro na economia durante o período de 2020 e também, claro, pela implementação do Pix, que se popularizou bastante aqui no Brasil. Mas o fato é que a gente está vendo uma queda que não ocorria desde 94 na circulação de dinheiro na economia brasileira, circulação de papel moeda. É claro que é importante monitorar essa redução de papel moeda circulante, porque isso pode ser aí um motivador para que essa moeda seja cada vez mais propagada, moeda digital, para que a população possa adotar cada vez mais essa moeda digital, como sendo uma grande vantagem, uma grande evolução na economia brasileira, o que a gente vai perceber que não é. E por que eu digo que não é, pessoal? Porque basicamente os riscos envolvidos na criação de uma moeda digital controlada por um banco central podem ser divididos em 3 categorias. O primeiro é o risco econômico, que é o principal risco de um CBDC, né? Que é uma moeda digital criada por um banco central, que é o risco de inflação. Quando você tem uma moeda controlada digitalmente por um banco central, ele pode disponibilizar mais moedas a qualquer momento, num simples clicar de botão. E quando ele disponibiliza mais moedas, o que acontece? Aumenta a inflação. O aumento da inflação basicamente é diminuição do poder de compra daquela pessoa, da população. Então fica muito mais fácil para a gente ter uma situação inflacionária no país. Por outro lado, você também tem, além disso, o risco financeiro, que basicamente envolve riscos operacionais, que a gente pode incluir, por exemplo, ataques cibernéticos. Tanto isso é verdade que o próprio governo chinês, que demorou anos e anos testando o yuan digital, revelou recentemente que encontrou carteiras de yuan digital falsificadas. Agora, pessoal, sem dúvida nenhuma, o principal problema de uma moeda digital criada por um banco central é que o governo passa a ter plenos poderes sobre o dinheiro que está na mão da sociedade. E aqui não vamos nem entrar no mérito político. O fato é que, se essa moeda for implementada e propagada no Brasil, o governo passa a ter plenos poderes sobre o dinheiro que está na mão do cidadão. Isso é péssimo e não é nenhuma opinião minha. Por exemplo, a gente tem aqui um livro chamado O Futuro do Dinheiro, que foi criado agora em 2021, que ele fala um pouquinho dessa questão da revolução digital e da transformação dessas moedas digitais e como isso vai impactar nas finanças pessoais de cada indivíduo. Aliás, ele traz na capa do livro uma moeda derretida onde em cima estava escrito liberdade. Inclusive, numa entrevista recente, esse autor mencionou que os CBDCs são uma tentativa do governo de proteger a sua posição privilegiada e exercer mais controle sobre o dinheiro das pessoas. Ele também deixou claro nessa entrevista que moedas digitais controladas por bancos centrais são incompatíveis com a liberdade individual. E aqui, pessoal, eu não quero fazer nenhuma teoria da conspiração para você. Meu objetivo é tentar estudar, obviamente isso aqui é novo, e tentar trazer informações para vocês. Mas o fato é que muitas das vezes isso acaba vindo para a sociedade como algo muito bom, só que não é demonstrado o lado negativo. E nesse caso especificamente, o lado negativo é bastante obscuro para a sociedade, pensando num prazo maior a partir do momento que o governo passa a deter total poder sobre o dinheiro que está na mão da sociedade, independentemente do governo que esteja em vigor. E aqui eu estou trazendo para você 6 principais riscos que podem ocorrer caso essa moeda digital seja popularizada aqui no Brasil. Eu digo pode porque a gente ainda está estudando, a gente não sabe como o Banco Central pretende introduzir um real digital aqui no Brasil e quais seriam as suas principais características e risco para a sociedade. Primeiro risco, perda total de privacidade. Diferente do dinheiro físico, que você pode negociar com a outra pessoa e ter a sua privacidade preservada, nesse caso especificamente não, qualquer transação é rastreada. Segundo risco, data de validade do dinheiro. Pode acontecer, de repente você tem uma carteira de real digital e para incentivar o consumo ou a expansão econômica, o governo determina que aquele dinheiro tem uma data de validade para ser utilizado, justamente para poder aquecer a economia. Segundo risco, retenção do dinheiro. O contrário também pode acontecer, né? Se de repente está ocorrendo um aumento de inflação, eles vão reter, eventualmente, parcialmente isso pode acontecer, o dinheiro para que você não consuma e assim possa contribuir para um desaquecimento da economia para ajuste de preço.
Quarto risco, taxa de juros negativa. Também para incentivar o consumo, o governo pode determinar uma taxa de juros negativa. Significaria dizer que se você coloca lá, por exemplo, 100 mil reais, passado um período com taxa de juros negativa, esse valor pode ser menor do que o que você colocou. Quinto risco, impedir determinadas compras em determinados estabelecimentos. O Banco Central teria essa autonomia a partir do momento que o dinheiro digital é controlado por ele. E sexto risco, mas não menos importante, dedução automática de multa impostos. E aí, será que não tem mais nenhum risco que de repente eu não listei nesse vídeo e que deve ser monitorado? Talvez você saiba de algum que passou batido aqui por mim. Então, nesse caso, eu quero te convidar a colocar aqui nos comentários. Aliás, eu quero também te fazer um pedido. Se você chegou até o final desse vídeo e esse vídeo agregou algum valor aqui para você, coloca aqui nos comentários. Espero que a gente possa se encontrar no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!